O que é necessário para ter uma vida saudável? Ao responder essa pergunta, muitos irão falar em uma boa alimentação, exercícios físicos e, além de tudo, preservar bons pensamentos. Afinal, temos de cuidar da saúde do corpo e da mente. E se fôssemos citar inimigos desse objetivo? O cigarro estaria nessa lista, não é mesmo? Apesar de já ter sido maior, o consumo dessa droga lícita ainda chega a quase 10% da população brasileira, segundo pesquisa da Vigitel. Várias famílias ainda são impactadas de maneira negativa pela presença do tabagismo em seus lares. Mas hoje nós vamos conhecer uma história que envolve os lagos da Orla de Atalaia, a saúde, o amor e a superação. E bota a superação nisso, por isso eu estou aqui com eles dois, a Daiane e também o Cristiano, para falar um pouquinho sobre essa história. Daiane, que tem um passado fumante. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. A minha relação com o cigarro sempre foi muito forte, assim, né? A gente está falando de uma droga lícita, pesada, que está ali na esquina, que jovens, adultos, todo mundo tem acesso. Eu comecei a fumar muito jovem. Eu sou do Sul e o Instituto Nacional do Câncer diz que quanto mais baixas as temperaturas, maior o número de fumantes. Então eu sou filha de fumantes, eu cresci no meio do cigarro. Eu comecei a fumar muito jovem e eu sempre tive muita dificuldade com essa relação com o cigarro. Tentar parar de fumar, foram várias tentativas, até conseguir trocar o vício do cigarro pelo vício da corrida. Bom, e nessa transição familiar, assim, Cristiano, como foi que você acompanhou junto em casa? Desde o início. Ela pediu ajuda, né, decidiu que ia parar de fumar, eu acho que o primeiro passo é exatamente esse, né? E aí eu estava ali, pronto para poder acompanhá-la, para poder fazer todos os treinamentos, e aí a gente foi juntos nessa jornada, vamos dizer assim. Bom, e essa história tem um pouco a ver também com o filho de vocês e tem também a ver com a pandemia. Conta pra gente. Vamos lá. É uma coisa bem difícil de admitir, né? Eu acho que todo fumante tem esse lado bem negativo e não é fácil a gente relatar, abrir esse caminho. Quando o meu bebê nasceu e eu voltei a fumar, eu perdi várias fases da vida dele enquanto eu estava fumando. Como meu esposo nunca fumou, nunca gostou de cigarro, mas sempre foi uma pessoa muito compreensiva comigo. Na pandemia, nervosa, eu tinha medo de morrer. Então eu tinha muita ansiedade e mais vontade de fumar. Aí a gente fez um acordo. Ele me falou: Daiane, fuma no banheirinho lá do fundo, né? Não fuma na frente, no meio de todo mundo. E o acordo era esse. No início eu ia e eu fumava 1, 2 cigarros de manhã, de tarde 2, 3. Só que esse número foi aumentando. Cada vez que eu ia para o banheiro eu levava uma xícara de café, aí eu já fumava mais 1. E a vida começou a passar no banheiro. Meu filho deu o primeiro passo na sala e eu perdi porque eu estava fumando. Aí meu filho comeu sozinho com a mão, todo mundo viu na sala, eu não vi porque eu estava fumando. E eu acho que isso dá um... Impactou você? Meio que eu me torturava por isso, sabe? Até que chegou um momento que eu falei: não, tanta gente na pandemia lutando para viver, para respirar, e eu fechada no banheiro fumando. Que incoerência, né? Não existe isso. E foi aí que eu pedi ajuda. Eu cheguei, eu lembro que eu falei pro meu esposo: Cristiano, eu preciso de ajuda, eu quero parar de fumar. Ele não gosta de cigarro e tudo. Nossa, Daiane, o que você precisar? O que eu posso fazer? Eu falei: primeiro que você tem que ter paciência. Porque o fumante, quando ele para de fumar, o nervosismo é muito grande, né? A vontade é de matar um. Então vai ter que me ajudar nesse ponto. Segundo, eu preciso que você me apoie e me ajude a não engordar. O que a gente pode fazer? Fazer uma caminhada. E foi daí que nasceu a ideia. Quem sabe vamos correr? Será que a gente consegue correr? Porque parece uma coisa simples, mas não é uma coisa muito comum, né? As pessoas correrem. Eu estava com 39 anos, eu nunca tinha corrido. Com 41 faz 2 anos que eu corro, então é muito pouco tempo para uma vida toda. Ele também não corria? Você também não corria? Também não. Só jogava futebol, aquelas peladas durante a semana, mas não corria. Ou seja, nenhum dos dois tinha uma atividade física assim, regular. Nada, todo mundo sedentário, com aquela coisa de vez em quando saía, dava uma caminhadinha, às vezes a gente mente para si, né? Nossa, eu estou fazendo alguma coisa, mas não tem regularidade nenhuma. Aí pronto, ele me ajudou nesse início, assim, e ele foi mais esperto. Porque ele que deu a ideia. O Corrida Sem Fumaça nasceu de uma ideia dele. Ele me disse: Daiane, por que você não cria um Instagram e conta a história da dificuldade de parar de fumar, de começar a correr com essa idade, que é possível, você gosta tanto de escrever. E eu achei muito legal a ideia e criei o Corrida Sem Fumaça. Hoje eu percebo que ele foi esperto, porque em outras vezes que eu tentei parar, quando eu voltava a fumar,
era mais fácil, né? Porque eu só tinha que enfrentar a família. Hoje, se eu voltar a fumar, eu tenho que, imagina... Todos os seguidores. Todos os seguidores. Mais de 15 mil. E eu explicar assim, olha, desculpa, não aguentei, imagina. Então, eu falo que o Corrida Sem Fumaça, ele incentiva muitas pessoas, mas ele me fortalece. Eu acho que mais me fortalece do que ajuda outras pessoas. Porque é uma corrente, né? Um vai mostrando para o outro, um vai convidando o outro. Agora, é muito bacana ver essa história, como a corrida, como a saúde, né, o esporte, também modificou a vida, não só de vocês dois, mas também do filho de vocês. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente passou a dar um exemplo positivo para o nosso filho. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é o que a gente tem de mais precioso, né? Dar um exemplo positivo, fazer com que ele veja. Hoje a gente, quando vai correr, às vezes, na verdade, quando a gente chega da corrida, ele, papai, estava correndo? Aí a gente fala, a gente estava correndo, filho. Ou então a gente vai correr agora, a gente se arruma, papai vai correr, né? Vamos correr. E aí a gente sai com o coração leve nesse sentido. Bom, correr para qualquer pessoa que seja sedentária já não é uma tarefa muito fácil no início. Mas eu imagino aqui para quem era fumante. Conta um pouquinho sobre essa sensação e todos os estágios de superação. Eu penso, quando eu olho para trás, assim, não é prepotência, mas eu tenho um orgulho danado daquilo que eu consegui, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a correr, foram aqui. As primeiras corridas foram aqui nos Lagos e com muita dificuldade, assim, correr 200 metros e sentir, até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade na resistência, eu não sou uma corredora muito veloz, eu aguento correr uma distância maior, mas com um pace mais calmo. Quando eu tento correr mais rápido, o fôlego ainda cobra. 20 anos de cigarro no pulmão não é fácil, mas é possível. Quando eu comecei a treinar, que Sérgio me ajudou, Sérgio foi meu professor, é meu colega, é meu amigo, ele que nos ajudou na corrida, né, Cris? Ele que nos ensinou a correr. E ele me dava os treinos curtinhos no início, né? Vai correr tantos metros, depois vai caminhar. E eu não entendia. E eu também não via possibilidade de correr tanto. Eu lembro que ele fez uma entrevista no início e ele perguntou, Daiane, qual é o teu objetivo na corrida? Eu falei 2. Não engordar e correr 5 quilômetros sem precisar chamar o SAMU. Eu ainda fiz uma piadinha assim, né? Quando eu corri os 5, foi emocionante. Um mês e pouco depois de treinar todos os dias, eu rompi a barreira dos 5. E aí eu fui aumentando essas distâncias, né? Aí fui correr 10. Em 6 meses treinando, eu corri minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. Eu nunca imaginei que isso fosse possível, né? Minha primeira meia maratona foi em Salvador, do Farol de Itapuã ao Farol da Barra. Então quando você olha isso, é chão, que quem não corre às vezes não tem essa noção, né? Eu já corri uma prova de aventura na Praia do Saco, do Projeto Seja Ultra, 32 quilômetros, então em dunas. Quase maratona. Terrão, areia. E agora nós vamos para o nosso maior desafio, né, Cris? Que é a nossa primeira maratona em junho. E a gente está intensificando os treinos agora, depois das festas de final de ano, para se preparar para essa prova. Se eu, ex-fumante, quarentona, consigo, todos nós conseguimos. E é um mal do corredor. Quando a gente começa a correr, a gente quer levar todo mundo para correr conosco. A gente já convida, vamos treinar, por que você não corre? Eu faço isso com os meus alunos e eu mostro para eles, bora galera. E é muito bom quando um exemplo ou outro surge, professor, eu fui correr por sua causa, né? Ou quando a gente encontra pessoas, minha cunhada, meu cunhado, a irmã do meu esposo, poxa, correu a primeira prova do nosso lado, ficou emocionada. É bom demais quando a gente consegue levar para esse lado positivo, né? De saúde, de vida nova. Vamos correr? Tá vendo? Até eu também fui convidado, ela disse que eu tenho um porte para correr, né? Com essas pernas assim, vai voar. Muito bacana ver essa história. E, Cristiano, fica aqui a mensagem também para as famílias, para as pessoas que têm certas dificuldades, mostrar que é possível. É totalmente possível. O primeiro passo é decidir. A partir da decisão, faça, inicie, se movimente, leve o amigo, leve a esposa, o filho, convoca a turma e movimentem-se. É muito bacana e é muito gratificante também. Bom, e fica aqui essa mensagem, porque se antes vocês tinham seguidores do Instagram de vocês, hoje também através das lentes da TV Atalaia a gente pode colocar essa história como exemplo de superação. Eu gostaria que esse espaço servisse inclusive para você mandar uma mensagem para quem está assistindo em casa. Poxa, primeiro eu queria agradecer quem já nos segue, que o Corrida Sem Fumaça se fortalece todos os dias por essa união, né? Com as pessoas reunidas juntas. E para aqueles que têm interesse nessa motivação de um ajuda o outro,
É um prazer recebê-los na nossa página, trocar essa ideia. Quando a gente vê que um saiu para treinar, um está fazendo uma atividade, a gente se sente motivado para isso. O exemplo arrasta, não é assim que dizem, né? E é bom demais poder contar com a nossa cidade, com as pessoas que estão perto da gente, conosco. Acho que eu queria, mais que isso, agradecer a oportunidade que a TV Atalaia nos deu de contar a nossa história e trazer o Corrida Sem Fumaça e divulgar que o cigarro não faz bem a ninguém, que a gente pode ter uma vida nova mesmo depois do vício. Ao deixar de fumar, a Daiane também deixou para trás o que não lhe fazia bem físico e mentalmente, trazendo para perto seu esposo e o seu filho, que correm juntos em qualquer competição. Um ao seu lado a cada trajeto e o outro acompanhando as batidas do seu coração.